Unidade temática: trigonometria nos triângulos, objetos do conhecimento, razões trigonométricas no triângulo retângulo, o seno, o cosseno e a tangente. Objetivos de aprendizagem: calcular as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente, e utilizar as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente na resolução de situações problema. Olá, galerinha! Estamos aqui de volta com mais uma aula de matemática e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo, certo? Bom, para a gente dar início a essa conversa, primeiro eu vou fazer uma revisãozinha com vocês rápidos do que é um triângulo retângulo, certo? E depois a gente vai, de fato, conhecer o que são as relações ou razões trigonométricas no triângulo retângulo, tá? Olha aí então. Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo interno com medida igual a 90 graus, ângulo reto, daí o nome. Esse triângulo é especial, pois, a partir dele é possível estabelecer diversas relações, tais como as relações métricas, que se referem aos lados, e as relações trigonométricas, que se referem aos lados e aos ângulos internos. As razões trigonométricas são as relações existentes entre os lados e os ângulos internos de um triângulo retângulo. As principais são o seno, o cosseno e a tangente. Para as estudarmos, precisamos saber que os catetos, a partir de agora, receberão nomes específicos de acordo com a sua proximidade ou não dos ângulos agudos do triângulo retângulo. Então, galerinha, a gente viu que o triângulo retângulo nada mais é do que o triângulo que possui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, certo? E os outros dois são ângulos agudos, até porque a soma dos três ângulos internos tem que dar 180, certo? Então, se um é de 90, os outros têm que medir menos que 90, beleza? E para as relações trigonométricas, a gente vai aprender agora que os lados que nós conhecemos no triângulo retângulo como hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, que fica oposto ao ângulo de 90 graus, e os outros dois são os catetos, certo? Quando a gente faz o estudo das relações métricas, isso aqui nos basta. Agora, para as relações trigonométricas, além dos lados, nós também vamos fazer referência aos ângulos internos, certo? Que aqui eu deixei o ângulo de 90 graus e nomeei os outros dois de alfa e beta, que são duas letras gregas, certo? Então agora nós vamos precisar nomear esses catetos. Como assim? Bom, esses catetos eles vão receber denominações de acordo com a sua proximidade do ângulo que a gente está se referindo. Então, por exemplo, se eu estiver tratando do ângulo alfa, o ângulo alfa é esse aqui, certo? Então, em relação ao ângulo alfa, qual dos dois catetos que está mais perto dele? Quem está mais perto é o C. Então, o C é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Adjacente quer dizer que está perto, nas proximidades, certo? E esse cateto B aqui é o que está mais longe, então a gente vai dizer que ele é o cateto oposto ao ângulo alfa, certo? Então, quando a gente chama de cateto oposto ou cateto adjacente, nós precisamos especificar de qual ângulo que ele é oposto ou de qual ângulo que ele é adjacente, ok? Se nós formos falar, por exemplo, do ângulo beta, o ângulo beta está aqui. Lembrando, pessoal, que a hipotenusa nunca muda, está sempre no mesmo lugar. Em relação ao ângulo beta, o cateto que está mais próximo dele é o B. Então, a gente vai dizer que esse cateto aqui é o adjacente ao ângulo beta. Opa! Adjacente ao ângulo beta, porque ele é o que está mais perto. E o cateto C é oposto ao ângulo beta, porque ele é o que está mais longe do ângulo beta, certo? Observe o triângulo retângulo a seguir.
Então, sabendo identificar agora os lados desse triângulo, né, e como a gente faz essa relação com os ângulos, agora então nós vamos conhecer de fato o que são as razões trigonométricas, que são de fato razões, divisões. Olha aí. Como o próprio nome sugere, as razões trigonométricas são exatamente razões formadas pela relação de dois lados do triângulo. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembrando que, para determinar se o cateto é oposto ou adjacente, é preciso que saibamos de qual ângulo que estamos falando. Nesse caso, usamos o ângulo alfa. Então, as razões trigonométricas, as principais, né, as que são mais utilizadas, são o seno, o cosseno e a tangente. O seno, a gente escreve ele sobre a razão, na forma da razão, do cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? O cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, lembrando que uma razão é uma divisão. E a tangente vai ser escrita sobre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Só que para eu determinar seno, cosseno e tangente, eu preciso especificar é seno de quem, é cosseno de quem e é tangente de quem. Então, se eu estiver achando aqui, ó, o seno de alfa, por exemplo, seno de alfa, eu vou pegar, o alfa está aqui. O cateto oposto é o que está mais longe, ó, então é o B. Então seria aqui, ó, B sobre a hipotenusa, que é o A. Lembrando que A, B e C aqui estão representando valores quaisquer desse triângulo, ok? Se fosse o cosseno de alfa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente de alfa é o que está mais perto, que é o C. Então aqui seria C sobre A, que a hipotenusa é o A. E a tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é o B, cateto adjacente é o C. Então eu teria B sobre C, certo? Se eu fosse descobrir essas razões, só que ao invés de alfa fosse do beta, ó, seno de beta, cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto de beta é o C e a hipotenusa é o A. Então, tá vendo? Fica diferente do que a gente colocou aqui do alfa, certo? Então, por isso é importante sempre a gente saber qual é o ângulo de referência. O cosseno de beta seria cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de beta, fiz umas abreviações aqui, seria cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Então, isso aqui são as razões trigonométricas mais utilizadas, seno, cosseno e tangente. Dá uma olhadinha aí num exemplo que eu coloquei para vocês. Exemplo. Encontre o seno, cosseno e a tangente dos ângulos alfa e beta no triângulo abaixo. Observe que para determinar o seno, cosseno e tangente de alfa, o cateto oposto é o 3 e o cateto adjacente é o 4. Já quando o ângulo é o beta, esses catetos se invertem, o oposto é o 4 e o adjacente é o 3. Como nós observamos, quando a gente tem um exemplo, né, de um triângulo que tem os lados especificados numericamente, basta que a gente escreva a razão, faça a divisão e aí temos encontrado os valores de seno, cosseno e tangente. Ok. Isso foi um exemplo simples para a gente entender de como funciona a razão. Agora, na maioria dos problemas, a gente vai ter como situação dado quanto é o seno, quanto é o cosseno, quanto é a tangente, e o exercício vai pedir que a gente descubra uma medida de um lado do triângulo. A grande maioria das vezes são esses tipos de problema que a gente vai ter que resolver. Então, para isso, a gente precisa conhecer valores de seno, cosseno e tangente, certo? Dos ângulos. Eu vou colocar aí para vocês uma tabelinha que ela tem os ângulos de 1 até 89 graus. Seno, cosseno e tangente, ok? E depois eu vou falar de alguns que são um pouquinho mais
notáveis, que são um pouquinho mais importantes, tá? Dá uma olhadinha nessa tabela aí. Observe a tabela das razões trigonométricas dos ângulos de 1 a 89 graus. Essa tabela pode ser facilmente encontrada na internet. Como eu falei, eu coloquei a tabela para que vocês possam olhar e conhecer, mas não tem necessidade da gente decorar, lembrar nada dessa tabela, tá? Tanto que na grande maioria dos problemas, que a gente tem os ângulos que não são os notáveis, que eu já vou falar com vocês sobre eles, esses valores de seno, cosseno e tangente são dados, né, no problema, eles são atribuídos para a gente poder resolver, ok? Agora vamos conhecer então os ângulos que são ditos notáveis. Os ângulos ditos notáveis são aqueles que são mais comumente encontrados em situações reais e também em problemas. Por isso, existe uma tabela específica dos valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos. São eles os ângulos de 30, 45. O ângulo reto também é muito famoso. Ângulos complementares, que juntos somam 90 graus, possuem seno e cosseno trocados. O seno de um é o cosseno do outro e vice-versa. A tangente também pode ser obtida pela divisão do seno pelo cosseno. Observe a tabelinha do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Ângulos notáveis são aqueles que mais aparecem nos problemas, são aqueles que a gente, né, como nós podemos ver, são aqueles que a gente mais consegue fazer associação tanto na vida, né, no dia a dia, quanto nas situações problema. E esses ângulos, eles são o ângulo de 30, de 45, de 60 e o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, certo? Para esses três aqui, eu mostrei para vocês aí uma tabelinha dos valores de seno, cosseno e tangente deles, certo? E na tabelinha montada a gente tem o seno de 30, que é meio, o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45, desculpa, cosseno de 60, 1 sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1 e tangente de 60 é a raiz de 3, certo? Os de 90, pessoal, também tem, posso até mostrar para vocês depois, mas esse aqui são os que são mais utilizados nos problemas, tá? São esses, até porque quando a gente está falando de um triângulo, o ângulo de 90 graus, ele está ali para especificar para mim quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Os outros dois ângulos agudos é que vão favorecer a minha resolução do problema. E na grande maioria das vezes, eles são esses três aqui. Então, presta bastante atenção. Quando tiver uma situação problema que tiver um desses três ângulos aqui, valores de seno, cosseno e tangente dele não vão ser dados para vocês. Vocês precisam conhecer essa tabela, tá? Agora, se for qualquer um outro ângulo, aí provavelmente o valor já vai ser dado para vocês, porque são muitos ângulos para serem lembrados, certo? Uma curiosidade aqui, galera, olha só. Se vocês observarem, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Por que isso acontece? E o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Isso acontece porque esses ângulos eles são ditos complementares, quer dizer, 30 mais 60 é igual a 90. Quando a gente soma dois ângulos e a soma deles é igual a 90 graus, a gente diz que esses ângulos são complementares. Sempre que isso acontecer, os valores de seno e cosseno deles são trocados, quer dizer, o seno de um é o cosseno do outro e vice-versa. E o 45 mais 45 é 90, certo? Por isso que o seno e o cosseno deles aqui são iguais. E para a gente obter o valor da tangente, galera, a gente pode fazer a divisão do seno pelo cosseno, tá? Então, se você não lembra, talvez, a tabelinha aqui, a linha da tangente, se você lembrar que dividir o seno pelo cosseno, também é igual a tangente, tá? Para que nós possamos entender a aplicabilidade do que eu acabei de falar com vocês, eu vou mostrar para vocês agora 3 situações problema. Uma de cada vez. Vamos ver a situação problema 1, então. Situação problema 1.
A figura abaixo representa um avião que decolou sobre um ângulo constante de 40 graus e percorreu em linha reta 8.000 metros. Nessa situação, qual a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância? Na nossa primeira situação problema, a gente tem que um avião, né, nem desenho o avião, mas vocês já viram o desenho, que um avião, ele levanta voo sobre o solo com um ângulo de 40 graus e ele percorre uma distância de 8.000 metros. E aí a pergunta do problema é, quando ele tiver percorrido essa distância de 8.000 metros subindo num ângulo de 40 graus, a qual altura ele está do chão? Então, basicamente, é isso aqui que eu estou querendo descobrir, ó, essa altura, certo? Lembra que a altura com a horizontal sempre forma ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, certo? Um ângulo de 90 graus, um ângulo de 40. O 8.000 aqui, ó, é a minha hipotenusa. E nós estamos querendo descobrir essa altura. Essa altura, em relação ao ângulo que eu tenho, que é o ângulo de 40 graus, ela é o cateto oposto, certo? Aí, olha bem, eu quero achar o cateto oposto, porque eu estou querendo descobrir a altura, e eu tenho a hipotenusa. Aí, tá vendo que eu falei com vocês? O ângulo de 40 graus, desculpa, ele não é um ângulo notável. Então, o problema me deu quanto é o seno, o cosseno e a tangente de 40. Por que ele me dá os três? Porque a interpretação do que eu tenho que usar, sou eu que tenho que saber. Qual das razões eu vou usar, certo? Lembrando que esses valores são todos aproximados, tá? Como que eu vou saber qual razão eu tenho que usar? Pessoal, presta atenção. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Ele relaciona cateto oposto com hipotenusa. Cosseno relaciona cateto adjacente com hipotenusa. Tangente relaciona cateto oposto com cateto adjacente. Basta olhar o que eu tenho, gente. Olha só, tem hipotenusa e quero achar cateto oposto. Quem é que relaciona cateto oposto com hipotenusa? Seno. Então, eu vou calcular, olha só, seno de 40 graus, que é cateto oposto, sobre hipotenusa. Agora, olha bem, seno de 40 graus, o problema me deu. O seno de 40 graus é 0,64. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é justamente o que eu estou querendo descobrir, que é a minha altura. E a minha hipotenusa são os 8.000 metros que o avião percorreu. Isso aqui nada mais é que uma equação do primeiro grau. Basta que eu multiplique em x aqui, ó, que nós vamos ter a altura, que é igual a 0,64 vezes 8.000. E aí aqui, para facilitar a nossa continha, ó, quando eu for fazer essa multiplicação, vou tirar aqui para ficar mais fácil. Então, eu tenho 64 vezes 80, que vai dar 5.120 metros. Então, quer dizer, esse avião, subindo a um ângulo de 40 graus em relação à horizontal, quando ele percorre 8.000 metros, ele está a uma altura de 5.120 metros, certo? Situação problema 2. Quando o Sol se encontra a 45 graus acima do horizonte, uma árvore projeta sua sombra no chão com um comprimento de 15 metros. Determine a altura dessa árvore. Na nossa segunda situação problema, nós temos que o Sol ele se encontra a 45 graus em relação à horizontal e quando ele está nessa posição, uma árvore projeta no solo, que é sombra, né? Se a gente está no espaço aberto, a nossa sombra é projetada no chão. Ela projeta uma sombra de 15 metros. E aí eu estou querendo descobrir qual é a altura dessa árvore. Se vocês observarem, nesse problema, ele não me deu valores de seno, cosseno e tangente de 45. Por quê? Porque o 45 é um ângulo notável. Então, supõe-se que eu conheço aquela tabelinha, certo? Então, agora eu vou observar. O ângulo de 90 graus está aqui. A altura da árvore com o solo forma um ângulo de 90 graus, certo? De 45 aqui, ó, o 15 é o cateto mais próximo dele. Então, esse aqui é o meu cateto adjacente. E a altura que eu estou querendo descobrir, lembrando que o ângulo de 90 graus está aqui, essa é a minha hipotenusa. A altura que eu estou querendo descobrir é o cateto que está mais longe, então é o cateto oposto, certo? Então, eu vou pensar, qual das razões trigonométricas que eu conheci que relacionam cateto oposto com cateto adjacente? É a tangente. Então, eu vou usar tangente de 45 graus, que é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Pela tabelinha,
tangente de 45 graus é 1. O cateto oposto é o H, a altura da árvore, e o cateto adjacente é o 15. Olha só, uma equação do primeiro grau, vou multiplicar aqui, ó, a altura é 15 metros. Então, quer dizer que a árvore tem a altura exatamente igual à sombra que ela está projetando. Situação problema 3. Durante um treino de natação, um atleta atravessou uma piscina de 30 metros de comprimento, nadando pela diagonal da superfície dessa piscina. O trajeto realizado por este atleta nessa piscina está representado no desenho abaixo. Quantos metros, aproximadamente, esse atleta nadou nesse trajeto? Vamos lá para a nossa última situação problema. Então, é uma situação, inclusive, do Paebstri, né? Nós temos que um atleta que estava praticando natação em uma piscina retangular, que tem 30 metros de comprimento. Ele fez o seu trajeto passando pela diagonal dessa piscina, né? E pelo desenho ali ele mostra que aqui foi formado um ângulo de 30 graus, certo? Com a beiradinha da piscina, né? E a pergunta do problema é qual foi a distância aproximadamente que ele nadou, tá? A gente já vai entender por que desse aproximadamente. Então, o ângulo é de 30 graus e, mais uma vez, o problema não me deu seno, cosseno e tangente de 30, porque ele é um ângulo notável. Então, vamos entender aqui, ó. Aqui eu tenho um retângulo, mas, basicamente, se eu apagar essa parte de cá, ou de lá, tanto faz, eu tenho um triângulo retângulo, ok? O ângulo de 90 graus está aqui, então essa daqui é a minha hipotenusa, que é justamente a distância que o nadador nadou. Esse 30 aqui, ó, é o cateto que está mais perto do 30, então ele é o cateto adjacente, e aqui seria o cateto oposto, certo? Então, olha bem, eu quero descobrir a hipotenusa e tenho o cateto adjacente. Das razões trigonométricas que eu conheço, quem relaciona cateto adjacente com hipotenusa é o cosseno. Então, cosseno de 30 graus, cateto adjacente sobre hipotenusa. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O cateto adjacente é o 30. E a hipotenusa é a distância que eu estou querendo descobrir, certo? Fazendo a multiplicação aqui, eu vou ter raiz de 3 vezes a distância e 2 vezes 30, 60. Essa distância passa dividindo para lá. Aliás, raiz de 3, desculpa. Então, nós temos 60 dividido pela raiz de 3. Como raiz de 3 aqui, ele é um número irracional, a gente vai racionalizar isso aqui, né? Vou tornar racional. Então, nós vamos ter... Vou passar para cá que vai ficar melhor. Distância que é igual a 60 vezes a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Então, minha distância, 60 dividido por 3 aqui, ó. Eu posso simplificar, porque isso aqui é uma multiplicação. Então, eu vou ter 20 raiz de 3. A distância percorrida por ele foi de 20 raiz de 3 metros. Por que ele me deu aproximadamente? Porque a raiz de 3 não é uma raiz exata. Então, eu posso substituir, por exemplo, a raiz de 3 por 1,7, né? Se eu substituir por 1,7, eu vou ter que ele nadou aproximadamente 34 metros, certo? Lembrando, aproximadamente, porque não é uma raiz exata, ok? Galerinha, pra gente finalizar, eu coloquei aqui o seno, cosseno e a tangente de 90, que eu falei com vocês que eu ia deixar. O seno de 91, o cosseno é 0 e a tangente não existe. Por que não existe a tangente de 90? Lembra que eu falei para vocês que tangente pode ser seno dividido por cosseno? Se eu dividir 1 por 0, essa divisão não existe, certo? Né? Não tem como a gente fazer uma divisão por 0. Por isso que a tangente de 90 também não existe. Aí agora eu vou fazer uma surpresa para vocês, que eu vou dar meus dotes artísticos e vou cantar para vocês. Existem várias musiquinhas que nos ajudam a lembrar dessa tabelinha na hora que a gente tem que montar, tá? E quando eu digo várias musiquinhas é porque ela pode ser cantada em diversos ritmos, até funk tem, não vou cantar funk não, tá? Eu vou cantar ela pra vocês no ritmo da música de Natal de Jingle Bell, todo mundo lembra? Jingle Bell, certo? Então presta atenção, olha só.
Nós vamos começar sempre linha, segunda linha, terceira linha, certo? Vamos aqui é o seguinte, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Agora eu vou cantar ela inteira, tá bom? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Na tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Desculpa, galera, só queria ter ajudado. Beijo e até a próxima aula.